O que vai acontecer daqui a 20 anos? Essa pergunta ela tem que ir bem profunda em você. Porque em mim ela já está sendo bem usual. Ela tem que atravessar coisas na nossa mente e fazer com que a gente perceba a situação que estamos vivendo desde que tudo isso começou e também o pós tudo isso. As situações que tiveram certas perdas e grandes perdas ao longo da história, mas que de certa maneira precisavam progredir, foram gerações que viveram situações pesadas ao longo do tempo. Gerações que, de certa maneira, começaram a vivenciar e viver coisas diferentes. Eu estou segurando o celular que ele está caindo aqui pro lado. Gerações que passaram por tempos de sofrimento, de perdas. A gente vai enumerar aqui hoje 3 aspectos. E esses 3 aspectos precisam ser sumariamente interpretados dentro de você. Não importa quando, mas espero que seja breve. E ser breve nesses acontecimentos significa o seguinte: captar o cerne de tudo isso que estamos vivendo. Um cárcere, um encavernamento, um adoecimento de pessoas. A vida não se foi e não se vai para muitos em 2019, 2020, 2021 e etc. Depois que tudo isso começou, lá em dezembro de 2019, não aqui, né? Mas lá no outro lado do mundo. E está se perpetuando e se passando por quase 2 anos. Eu quero reafirmar esse adoecimento, esse encavernamento. Beleza, tudo isso passou, tomamos todas as medidas, fizemos tudo o que precisava ser feito e etc. Algumas pessoas não estão aqui mais, a grande maioria ficou. E agora eu preciso voltar a me socializar, voltar a não ter medo e não andar temerário em ambientes fechados, não andar com algo na cara, tampando o rosto, o nariz e a boca. Eu preciso agora voltar a apertar as mãos das pessoas, o abraço, conviver com elas. Eu preciso. Engraçado que eu não sei mais fazer isso. É esse o sentimento que vai acontecer. O sentimento de que eu não sei, eu não consigo fazer mais isso. Eu não tenho condições de fazer mais isso. Porque me desumanizaram. Eu me desumanizei. Eu me encavernei. E essa caverna a qual eu me encontro, ela destruiu as minhas expectativas, ela destruiu a minha esperança, ela destruiu o meu amor, ela destruiu a minha história. E eu preciso recuperar. E logicamente, com aquele ímpeto maluco, forte, muitos vamos querer recuperar isso em alguns meses. E tudo volta ao normal em pouco tempo. Depois de uma guerra, tudo volta ao normal em pouco tempo. A gente precisa estudar a história que aconteceu para entender a história que está acontecendo. Não. As coisas demoram anos. Para alguns 10, para outros 20, para outros 30, para outros 40, para que voltem a ser como eram. Para que voltem a ser pessoas simples, que olhavam nos olhos, abraçavam-se, comiam à mesa, em ambientes fechados ou abertos. Coisas simples. Pessoas que poderiam continuar trabalhando, pessoas que poderiam continuar convivendo. Coisa simples. Demora para voltar.
Porque houve um encavernamento, um adoecimento através do medo. E o medo, como eu disse hoje, ele tem duas principais funções. Ou ele te paralisa, ou ele faz você criar um plano. Um plano para você melhorar, bebê, sabia? Um plano para você crescer. Só que o grande detalhe é que esse plano não é para você crescer. Porque você não está no plano, você está paralisado. E ficou assim porque não alimentou duas grandes áreas da vida: a mente e o espírito. Ficar num forno esperando ficar pronto de alguma maneira não é fazer algo. Porque o forno ele aquece para crescer. E em nenhum momento nesses últimos meses, anos, nós somos aquecidos para crescer. Muito pelo contrário. Nós somos rechaçados. E como é que alguém rechaçado, diminuído, destruído, amedrontado, cresce? Você já viu o cachorrinho? Cachorrinho. Cachorrinho que apanha muito? Pois é. Cachorrinho que apanha muito. Tô tentando abrir uma coisa aqui. Cachorrinho que apanha muito? Que tipo de cachorrinho é esse, Yuri? Cachorrinho que apanha muito é aquele que o dono trata mal ele, né? Que faz maus tratos e tudo mais. Beleza? Até aqui todo mundo sabe, né? Só que tem um grande detalhe. Aquele cachorro, ele começa... Não é que ele se acostuma com a dor, com apanhar. É porque ele começa a achar que aquilo é a vida dele, né? Ele começa a achar que aquilo não pode ser mudado. Que aquilo está interiorizado. E que outras pessoas vão repetir aquilo com ele. Não só aquele que está fazendo aquilo com ele, o dono. E aí, toda vez que ele tem um encontro com alguém, ele rechaça. Ele fica preso. Ele fica travado. E é muito louco isso que está acontecendo. Porque eu tô aqui falando um monte, essa não está sendo transmitido, por exemplo. Não está sendo divulgado o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque eu não sei. Porque eu não sei. Que maluco, cara. Que louco. Isso aqui é uma demonstração que estamos passando, bebê. E eu vou continuar. Porque além de estar ficando sensacional e lindo e maravilhoso, eu estou trazendo uma perspectiva minha. Estou trazendo aquilo que eu estou enxergando não só de agora, desde 2020, no início ali. Eu estou trazendo uma perspectiva vivencial. Estou trazendo a minha vida. Porque eu decidi trabalhar muito a minha mente, eu decidi trabalhar muito a minha fé, meu espírito, para que eu fique forte, para que eu possa servir, meu Deus, para que eu possa servir a minha família. E todas essas notícias, todos esses enclausuros, todos esses encavernamentos, é para que você diminua a tua luz, para que você menospreze a tua história, menospreze a tua vida, para que você fuja como um cachorrinho sem dono, abandonado, fragmentado, para que você continue nas rédeas daqueles que se apoderam do poder, não para servir e ajudar, mas para manipular, escravizar e destruir. Por mais duro que seja o que eu estou te falando, isso aqui é a história, não é de agora. É a história se repetindo. E não é aquela história falada pelos professores, aqueles que ficam vangloriando posições X, Y e Z. A história que eu estou te falando é a história de verdade. É a história que aconteceu, relatada em fatos e não em posições ideológicas, em posições fantasiosas. É a história assim como ela foi.
sem viés. Pura, é a história pura, é a história realmente relatada, é a história realmente que aconteceu. E como é que eu sei isso, Yuri? Fontes. Qual fonte você lê? É uma fonte ideológica? Tanto direita, esquerda, sei lá o que for. Ou é uma fonte que não tem ideologia, e sim preza pelas leis da verdade, as leis de Deus? É que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Porque se você não entendeu isso, não é a vida. Isso que você está vivendo não é uma vida. É uma fantasia. De verdade. É uma fantasia com misturas, com requintes de sobrevivência. Com requintes de fragmentação da tua inteligência e da tua vida. E por mais duro que seja o que eu estou te falando aqui, é o que vai acontecer. Então as sequelas, o resto de tudo isso, vão perdurar no tempo. Como é que foi a geração pós-Primeira Guerra Mundial? Aqueles que estavam ali enfrentando tudo aquilo de forma direta? Pois é. Como é que foi a geração pós-Segunda Guerra? A mesma coisa. Um pouco pior ainda, né? Até porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, você já sabe. Mas aqueles regimes totalitários desses países que você sabe quais são, o que aconteceu durante e após aqueles regimes? É isso que é a história te contando. A história de verdade. E o que vai acontecer daqui a 20 anos, muita gente vai estar sentindo e sofrendo os resquícios de tudo isso que a gente está passando. Não vai ter conseguido um emprego, não vai conseguir ter crescido na vida, vai ter rompido várias amizades, vários laços afetivos por conta do medo. Mais ainda, por conta da apelação ao medo. A vontade de amar o medo acima de todas as coisas. E quando você tem um amor pelo medo, ele cresce ainda mais. Porque você deixa ele te controlar. E você acaba esquecendo de outras coisas. E aí você acaba fantasiando muitas coisas. Então a expectativa é que teremos muitas pessoas doentes, sequeladas, de várias partes, de vários modelos. Depois que tudo isso, de certa forma, acabar de uma maneira, mas que eu acredito que não vai acabar. Tendo a maior das esperanças, cultivando dentro disso, dentro de mim, do teu coração. Isso não vai acabar. Não vai. Precisa acabar é o que a gente entende sobre tudo isso. É isso que acontece. Não é por fora, é dentro. Não é externo, é interno.